Fala aí, torcedor brasileiro! Logo mais 21h30, Brasil e Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026. Provavelmente, Ancelotti vai fazer algumas alterações, o adversário muito fraco e o Brasil certamente vai ter ali algumas mudanças. Até porque algumas mudanças serão necessárias para poder ver aí quem pode ser melhor para a próxima partida, que seria muito mais importante, que é contra a Escócia. A verdade é que pela primeira apresentação da seleção brasileira não deu para tirar muita coisa, o Brasil ficou devendo muito, a qualidade dos jogadores, que para muitos é inquestionável, para mim existem algumas ressalvas, mas eu não quero entrar nesse mérito, mas de qualquer forma, essa seleção brasileira poderia ter apresentado muito mais do que apresentou, principalmente no primeiro tempo diante do jogo do Marrocos. A equipe marroquina foi infinitamente superior à brasileira, não saiu com a vitória, por sorte nossa. Recebi algumas críticas por falar isso, mas faz parte, cada um aqui emite a sua opinião, eu emito a minha e você que está aí do outro lado emite a sua. Aliás, abrindo um parênteses aqui, deixa seu like, deixa o seu comentário nesse vídeo, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal, valeu? Se você gosta do conteúdo que a gente apresenta aqui, dá essa moral pra gente, deixa seu like aí, deixa o comentário, isso ajuda a impulsionar o canal, ajuda o canal a crescer. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você é muito bem-vindo. Então, a seleção brasileira apresentou um futebol muito pobre contra o Marrocos. No segundo tempo deu uma leve melhorada, mas ainda assim a equipe marroquina foi superior. Hoje, diante do Haiti, é provável que a gente consiga uma vitória até fácil. Apesar do Haiti ter feito o joguinho ali, bem mais ou menos ali, diante da Escócia, mas é um adversário muito limitado e eu acho que não vai fazer frente ao Brasil, independente da escalação que Carlo Ancelotti venha colocar em campo. Eu espero sinceramente que haja mudanças, não por conta desse jogo, mas por conta do próprio bem da seleção brasileira, para um desempenho melhor. Por exemplo, é inadmissível que Igor Thiago continue jogando. É um camarada muito fraco, não deveria estar nessa Copa do Mundo. Mas aprove aí ao todo-poderoso Carlo Ancelotti, ou sei lá se houve forças externas para que o cara fosse convocado, eu não sei. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação, mas me soa muito estranho que um jogador que de repente surge do nada, ele é convocado para uma Copa do Mundo em detrimento de uns que foram testados e foram bem, que é o caso do Igor Jesus. O Igor Jesus foi testado e foi bem. O Igor Jesus foi testado e fez gol, deu assistência, participou ativamente. Na hora de uma convocação para a Copa do Mundo, me surge o Igor Thiago, que ninguém sabe de onde surgiu. Talvez alguma força externa tenha colocado o Igor Thiago na seleção brasileira, mas isso é assunto para uma outra hora. E assim, eu espero que haja mudança para isso. Infelizmente, eu tenho muita ressalva com essa seleção brasileira. Muita ressalva. O Brasil pode ser campeão? Pode, futebol tudo pode acontecer. Como dizia o Washington Rodrigues, né, o saudoso Washington Rodrigues, tudo pode acontecer, inclusive nada. O Brasil pode até vir a ser campeão, mas não por apresentar um futebol vistoso, não por estar com as melhores peças. Eu não vejo dessa forma. Eu achei muito equivocada a convocação do Danilo. Hoje ele vai ser titular, certamente, porque o Ibáñez não jogou bem, não é da função, assim como o Danilo também não é da função, e mesmo quando era da função já não era um cara bom, já não era um jogador confiável. O Marquinhos é absoluto na zaga desses times aí. Eu não consigo entender por que Marquinhos tem tanta bagagem na seleção brasileira, sinceramente. Eu acho o jogador muito mais ou menos. Não vejo nele qualidades para estar titular na seleção brasileira, muito menos para ser capitão do time. Mas o Ancelotti gosta daqueles caras boa praça, né? Igual ele anunciou, Danilo já está convocado, é o meu primeiro jogador convocado. O cara é muito gente boa, é psicólogo, ajuda ali na orientação dos garotos ali e tal. Enfim. O Gabriel Magalhães, né, o zagueiro, eu gosto muito, acho um zagueiraço. A lateral esquerda, água de salsicha, né? Se jogar com esse menino aí, que hoje é titular no lugar do Alexandre, é água de salsicha. Se entrar o Alexandre, é água de salsicha azeda, para mim não faz a menor diferença. No meio campo, é notório que Casemiro não tem condições mais de ser titular da seleção brasileira. É notório.
mas ele tá lá. É o cara de confiança do Ancelotti, jogando essa bolinha dele, sem condicionamento físico para poder acompanhar os adversários, fazendo faltas, porque se coloca em situação difícil por não ter mais aquele porte físico que é necessário para poder acompanhar um adversário de velocidade. Certamente vai ficar fora de algum jogo importante do Brasil, já falei isso aqui, volto a repetir, se não for expulso durante o jogo, porque é um jogador violento, lento, aliás ele gosta desse finalzinho, né? Violento, lento, não consegue acompanhar mais. Já deu o tempo do Casemiro. A grande realidade é essa. Antes ele era violento e tinha velocidade, tinha poder de marcação. Hoje ele é só violento, mas o cara gosta dele. Eu acho que esse meio de campo deveria entrar o Danilo, não pelo fato de ser botafoguense, né? Mas porque é o jogador que hoje está jogando muito bem. Eu mudaria, né, os dois volantes, deixava o Danilo aí como segundo volante e o outro que ele quisesse colocar qualquer um menos o Casemiro, porque não tem mais condições. Aí na frente, para o jogo de hoje principalmente, eu faria uma mudança radical. Eu entraria com o Luiz Henrique, eu entraria com o Ryan e com o Endrick. Eu entraria com esses três na frente. Dava uma recuada no Vinícius Júnior, que é a menina dos olhos, é a galinha dos ovos de ouro do Ancelotti, né? A menina dos olhos dele. Botaria aí, recuava aí o Vini Júnior para jogar ali fazendo função de 10 e botava esses três no ataque. É um adversário mais fraco, né? O Haiti é um adversário mais fraco e aproveitava para testar esses jogadores. Eu acho que um ataque com Luiz Henrique, com Ryan e Endrick, olha, fica um ataque de respeito. Aí tem aqueles que falam assim, não pode colocar o Ryan e o Endrick porque eles são muito novos, né? Podem sentir o peso dessa partida. Ontem, o garoto da Suíça entrou, acabou com o jogo. 18 anos, 19 anos parece. Acabou com o jogo, o garoto da Suíça. O do Marrocos, que jogou contra o Brasil, acabou com o Brasil. Por que só nós não podemos colocar os garotos novos para jogar, porra? Por que só o Brasil não pode fazer isso? Não tem explicação. Então eu entraria, Luiz Henrique, Ryan e Endrick. Recuaria o Vini Júnior para jogar um pouquinho ali como um 10. Botava o Paquetá e o Danilo, por exemplo. Aí tem muita gente que fala assim, mas o Paquetá não é primeiro volante, o Danilo não é primeiro volante, e é perdendo o poder de marcação. Ok. Tá marcando alguma coisa com o Casemiro? Então não me venham com esse assunto. Isso é conversa. João Saldanha dizia o seguinte, jogador bom tem que jogar. Então o que você tem de melhor, você tem que colocar para jogar. Eu acho que se botar... Muitos discordam de mim, tá? Essa é a minha opinião. Eu não vou deixar de emitir a minha opinião. Mas na minha opinião, bota Danilo e Paquetá. Dá uma recuada no Vini Júnior, jogando como 10. Bota Luiz Henrique, Ryan e Endrick. Faz esse teste. Por que não pode dar certo? Claro que pode. É jogador bom, é jogador que sabe jogar. Mas, com certeza, nada disso vai acontecer no jogo de hoje. Mas, independente de qualquer coisa, somos brasileiros. Vamos torcer para a seleção brasileira. E que o Brasil possa vencer e passar de fase aí. E chegar lá nas oitavas, ou 16avos, né? Que agora tem esse negócio aí com tanta seleção. Fica se criando nomenclaturas aí para poder definir as próximas fases. Mas a gente torce para que o Brasil consiga chegar lá. Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa o seu comentário. Se você for novo, dê essa moral pra gente. Inscreva-se aqui no canal. O canal tá dando uma crescidinha, tá ficando legal. Se você se inscrever, se você deixar seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos, esse canal vai disparar e pra gente vai ser um motivo de muito orgulho, de muita alegria. Valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.